Prezados irmãos, irmãs, amigos, irmãos internautas, a partir desse instante nós daremos início à nossa santa reunião de oração. Por isso, quero mais uma vez cumprimentar a todos os irmãos aqui presentes com a paz do Senhor, desejando as preciosas bênçãos de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Avó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, e as bênçãos do primaz, profeta Santo Irmão Maldo, que essas preciosas bênçãos estejam constantemente no seu viver. Também quero estender a minha saudação, meus cumprimentos a todos os irmãos, amigos internautas, que a partir desse instante estarão conectados conosco, participando desta santa reunião de oração. Que todos sejam muito bem-vindos. Meus irmãos, esta santa reunião é dedicada ao Espírito Santo do nosso Deus. Momento que o nosso Deus aproxima o seu trono para contemplar a cada um de nós, para nos abençoar, trazer das suas virtudes para o nosso viver, para o nosso espírito. Então, meus irmãos, é momento também de nós lembrarmos daquilo que precisamos, necessitamos e fazer os nossos pedidos de oração. É muito importante nós assim fazermos, para que o nosso Deus possa então nos ajudar, nos abençoar daquilo que nós estamos precisando e necessitando. Meus irmãos, é um momento de comunhão, de estarmos ligados aos céus, a todo o poder de Deus. No transcorrer de nossa santa reunião, nós iremos cantar hinos de louvor, adoração aos céus. Iremos ouvir hinos belíssimos do coral. Tudo isso um preparo espiritual para cada um de nós. Porque logo mais, ao final da nossa reunião, nós teremos alguns minutos, um momento da oração individual. Momento de falar com o nosso Deus, expressar a Ele o que nós precisamos e necessitamos. Muito especialmente para o aperfeiçoamento espiritual de cada um de nós. Então é preciso que no transcorrer de nossa santa reunião, nós estejamos em perfeita comunhão com os céus, que nós estejamos ligados a Ele, Deus, o nosso Pai, para que os nossos pedidos, as nossas orações sejam ouvidas, sejam atendidas pelo nosso Pai Celestial, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Maldo. Convido por gentileza aqueles que puderem colocar-se em pé. E juntos vamos cantar o hino do nosso cenário, Igreja Forte de número 1. Amém. Todos em sinal de reverência, vamos orar. Glorioso Deus, soberano, eterno Pai Celestial, nesta oportunidade, nós, seus filhos, nos reunimos na Tua Santa Igreja, nesse tabernáculo santo, para participarmos desta santa reunião de oração, dedicar todo o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor, ao Pai bendito, ao Seu Divino Espírito Santo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a querida e Santa Avó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, ao Senhor primaz, profeta Santo Irmão Maldo, aos santos, anjos, profetas poderosos que aqui estão, vieram do alto céus para nos abençoar. Nesta oportunidade, ó Pai, com muita alegria, com muita felicidade, nós estamos diante da Tua presença para receber a unção preciosa que o Senhor reservou para nós, alimento espiritual, fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no Teu poder, ó Pai bendito,
colocar em prática a cada dia a doutrina, a disciplina desta igreja, ensinos e conselhos sábios que vêm dos céus, tudo isso para ajudar a cada um de nós a estarmos sempre na presença do Senhor, com muita honra e assim em obediência e consagração. Abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que vieram participar desta santa reunião, vieram com desejo sincero de aqui estar, prestar louvor e adoração e assim alimentar o seu espírito, fortalecer a sua fé, sair revigorados das virtudes e do teu amparo e da tua proteção. Abençoe também os irmãos, amigos, internautas que estão conectados conosco nesta oportunidade. Abençoe-os, ouça atentamente as suas orações, os pedidos, os agradecimentos que fazem ao Senhor, ao Pai bendito, muito especialmente para a sua vida espiritual, que eles sejam abençoados e agraciados pelo teu poder. Aqueles irmãos e irmãs que por um motivo justo não puderam aqui estar conosco, vir participar dessa santa reunião, mas eu tenho a certeza que estão lembrando deste momento tão sublime e tão sagrado, que eles sejam agraciados pelas bênçãos preciosas que o Senhor reservou para eles também. Assim abençoe o transcorrer de nossa santa reunião, muito especialmente o trabalho desse conjunto coral, coristas, músicos, regentes, adjuntos, para que eles possam assim prestar hinos de louvor, adoração aos céus e através destes hinos preparar o nosso espírito, o nosso coração, para logo mais poder ouvir a mensagem que aqui está neste boletim. A tua palavra, ó Santa Avó Rosa, a tua palavra, Primaz, Santo Irmão Malto, para que nós possamos entender e compreender a grandiosidade desta igreja apostólica, da obra do reino dos céus na terra, da obra do nosso Deus. Abençoe os diáconos, diaconisa, pastores aqui presentes, para que todos possam estar unidos uns aos outros, prestando um lindo e belo trabalho para o reino dos céus. Entrego-me nas tuas mãos, irmão Aldo, ó Santa Avó Rosa, neste púlpito sagrado, para ser usado como instrumento nas tuas mãos, e assim poder levar ao conhecimento dos meus irmãos esta mensagem. Posteriormente, nós meditarmos na grandeza e na profundeza da mesma, e assim louvar e glorificar o teu nome. Pela certeza da tua presença e de todo o seu poder nesta santa reunião, entrego a mesma em teu nome e iniciada hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 82 do nosso cenário. Amen.
a vitória lhes dá. Viveu conosco santa vida abnegada, cumpre o sagrado ministério
nossa Mãe gloriosa, nosso Consolador. A ela adoramos e também veneramos com todo amor, porque nesta igreja ela está reinando com grande poder e com muita alegria seu povo feliz está sempre a dizer: seu povo querido, de todo perigo ela está a livrar, e não há distância para a Santa Voz Rosa o seu povo amparar. Em lugares longínquos, no meio das matas, lá no sertão, o seu povo é guardado e abençoado e tem sua proteção. Com sua doutrina pura e cristalina, a Santa Voz Rosa está ajudando para Deus, guardando almas preciosas. Sua igreja assim cresce e se fortalece na graça divina, e é como o orvalho que sem intervalo sobre nós vem caindo.
Assim, prestou seu depoimento de fé em sua carta de 30 de novembro de 2024, remetida de Pindorama, São Paulo, nossa irmã Ana de Lourdes Ferraz de Oliveira. Assim ela se expressou. Meu filho Alessio Ricardo de Oliveira, de 48 anos de idade, do dia 27 de novembro de 2023, trafegava por uma rodovia em seu veículo de trabalho, quando outro veículo no sentido contrário foi ultrapassar um ônibus e colidiu de frente com a caminhonete do meu filho, a qual deu perda total. Meu filho e seu companheiro de trabalho ficaram presos nas ferragens e o estado do meu filho era muito grave. Dobrei meus joelhos e com fé clamei pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Maldo e entreguei meu filho em suas mãos. Ele foi socorrido no pronto-socorro de Pindorama para liberar o ar dos pulmões e foi transferido para o hospital de Catanduva, pois fraturou o tornozelo direito e o quadril esquerdo e 8 costelas e com muita gravidade nos pulmões. Foi feita a cirurgia no quadril. Ficou dias deitado na mesma posição, sentindo muitas dores no peito devido às costelas quebradas e muita falta de ar. Porém, confiando na Santa Avó Rosa e com o uso da água e óleo ungidos, ele foi melhorando. Porém, após 28 dias, fez a cirurgia no tornozelo e, completando 30 dias, foi para casa. E aos poucos foi melhorando. Hoje se encontra recuperado e já consegue trabalhar. Por isso, com meu coração cheio de gratidão, glorifico e agradeço a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Maldo e ao Poder Celestial por terem atendido às minhas súplicas em favor do Alessio. Assina a nossa irmã Ana de Lourdes Ferraz de Oliveira. Sou diaconisa na Congregação Apostólica em Catanduva, São Paulo. Meus irmãos, aí prova mais uma vez para nós o poder da Santa Avó Rosa, o poder do profeta Santo Irmão Maldo, o poder dos céus que está à nossa inteira disposição. Continuando a nossa santa reunião de oração, nós iremos ouvir, através do coral, o hino com o título Lindo Nome. Esse
O amor de um homem santo brilhou na vida da humanidade, trazendo alento e muita paz. Hoje ele é o caminho da felicidade. Um servo enviado por Deus, criado pela Santa Rosa, com amor lutou e um povo formou. Hoje representa o Consolador. Alguns ainda não conhecem o santo do qual eu estou falando. Porém, dentro de pouco tempo, o mundo inteiro seu nome estará pronunciando.
Amém. Meus queridos irmãos, irmãs, amigos, irmãos internautas, convido a todos para, a partir desse instante, nós ouvirmos atentamente a mensagem que aqui está contida neste boletim. Mensagem esta que tem o título 10 de junho. Parabéns, Santa Avó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica. Comemoramos neste dia 10 de junho o aniversário do nascimento da Santa Avó Rosa e 71 anos do início da existência desta Igreja Apostólica. A Santa Avó Rosa nasceu dotada de virtudes divinas que foram preservadas por ela durante o seu viver na terra, amando de coração a Deus o Pai, ao Senhor Jesus e a bendita Mãe Maria Santíssima. Ela sempre praticou a caridade e foi predestinada a cumprir relevante missão para o reino dos céus, pois Jesus confiar-lhe-ia o encargo de restaurar a sua Igreja Apostólica na terra. Assim que tudo pôde ser realizado, Deus Pai e Jesus passaram a reinar no meio do seu verdadeiro povo. Através da Santa Avó Rosa, nosso Senhor Jesus revelou e esclareceu os mistérios do Evangelho do Reino dos Céus e restaurou seu povo na terra conforme prometera, afirmando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A Santa Avó Rosa estava com 60 anos de idade, quando Jesus se manifestou a ela de tal maneira que ela ouvia e ele falava com ela. Através dela, nosso Senhor restaurou a Igreja Apostólica, de acordo com a vontade e determinação de Deus Pai, tanto que já naquela época ela dirigia a Igreja e o seu povo com sabedoria divina. Esta Igreja surgiu dos planos traçados por Deus, pelo seu Santo Espírito e por Jesus. Também, por orientação de Jesus, recebeu o nome de Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos, pela fidelidade deles ao Divino Mestre Jesus e porque muito trabalharam em favor da obra de Deus na terra. Também, por orientação de Jesus, a data da fundação desta igreja passou a ser comemorada em 10 de junho, na mesma data de nascimento da Santa Avó Rosa, visto que a igreja nasceu com ela e, através dela, veio dos céus para ser o tabernáculo de Deus na terra e o berço do Consolador prometido, conforme Jesus mostrou a São João e está registrado no livro do Apocalipse. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e também o meu novo nome de Consolador. Durante um período de 16 anos, a Santa Avó Rosa serviu a Jesus nesta igreja, tendo sido por muitas vezes arrebatada em espírito aos céus pelo Divino Mestre, quando então era levada à presença de Deus e junto ao seu trono recebia a sua bênção. Noutras ocasiões, ela lá estava em companhia de Maria Santíssima, que muito colaborou com o preparo desta serva de Deus, para que pudesse chegar a ser o Espírito Consolador. Em outras oportunidades, a Santa Avó Rosa era levada por Jesus para junto dos santos apóstolos, que faziam muitas perguntas a ela quanto à igreja na terra, e ficavam admirados com a sua sabedoria e vivacidade. Ela conheceu diversas regiões que existem nos céus e aprendeu a disciplina e a boa ordem que lá existe, a fim de poder aplicá-la nesta igreja, princípios de boa conduta e de moral elevada que ela já praticava no seu viver terreno. Muito labutou para ensinar esses princípios aos fiéis apostólicos, a fim de que dignificassem seu viver cotidiano
e se tornassem em verdadeiros filhos de Deus e herdeiros do reino dos céus, onde não há sofrimentos, e sim a beleza incomparável de alegria e de paz infinitas. A Santa Avó Rosa foi tão leal e fiel em sua fé que Jesus concedeu-lhe a participação completa em todos os seus dons para curar, perdoar, salvar e nos dons de revelação, de profecias, de onisciência e onipresença. Jesus a formou e a coroou como o consolador de sua promessa, o Espírito da verdade, conforme Jesus revelou e São João registrou. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus também Jesus também a usou para preparar o seu sucessor, o profeta Santo Irmão Alto, garantindo assim a vitória e a estabilidade desta igreja apostólica, através desse santo pastor que Jesus afirmou que haveria de conduzir o seu povo com mão forte e segura. No devido tempo, Jesus a levou para os céus, aonde ela chegou como a grande vencedora, e foi galardoada como Espírito Consolador e Rainha dos céus, para toda a eternidade ao lado da Virgem Maria Santíssima. Cumpriu-se na Santa Avó Rosa a palavra de Jesus, e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A Santa Avó Rosa, com nosso Senhor Jesus, com Maria Santíssima e com o Santo Irmão Maldo, dirigem teocraticamente esta igreja, ou seja, a mesma está sob a direção de Deus o Pai. Por isso tem sido vencedora nestes 71 anos de sua existência. Também é vitoriosa, porque pôde contar com o dom e o grande poder do santo profeta Irmão Aldo, de nossas almas. Com a existência desta igreja na terra, o galardão dos santos profetas do passado foi consolidado, tanto que nos dias presentes eles colaboram no amparo do povo de Deus, conforme está no livro do Apocalipse, e foi dado galardão aos santos e profetas. Esta igreja apostólica tornou-se o tabernáculo de Deus entre os homens, conforme está escrito: Deus passou a reinar sobre o seu povo. E se cumpriu na Santa Avó Rosa a profecia de Jesus aos seus santos apóstolos. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, creiam que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo são santos de Deus Pai e que são grandes vencedores. Eles cumpriram fielmente sua missão na obra de Jesus e do reino dos céus e nos transmitiram a missão de levarmos avante a Igreja Apostólica, também para que a cada dia a igreja seja mais santa e vitoriosa. Sejam fiéis, corajosos, mansos e humildes de coração, para que prossigam sempre avante até o dia em que Deus Pai determinar o final de sua jornada na terra, ou até quando Ele determinar que é chegado o momento da grande vitória final do seu povo, quando então se cumprirá o que Jesus prometeu a ele, que levaria aos céus um povo santo e obediente aos ensinos que ele transmitiu,
através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. 10 de junho, regozijemo-nos como povo do Consolador, ao celebrarmos mais esta data memorável. Parabéns, Santa Avó Rosa, parabéns, Igreja Apostólica. Meus prezados irmãos, amigos, irmãos internautas, aqui está uma mensagem belíssima, recordando a cada um de nós, nesses dias que nós estamos a nos aproximar desta data memorável, recordando a nós a grande missão que a Santa Avó Rosa recebeu de Jesus, ao ser coroada como Espírito Consolador da sua promessa. Missão importantíssima, de junto a Ele Jesus, ao lado do Divino Mestre, junto a Deus o nosso Pai, poder restaurar a igreja dele Jesus na terra. Vejam, meus irmãos, que a Santa Avó Rosa nasceu predestinada, escolhida e foi preparada para que pudesse então cumprir relevante missão na obra de Deus nesta terra. Vejam que a Santa Avó Rosa, por praticar a caridade, Jesus confiou a ela esta missão relevante, a missão para o reino dos céus, ou seja, missão de preparar junto a Ele Jesus um povo para Deus. Então, meus irmãos, no dia 10 de junho, nós estamos a comemorar 2 lindos aniversários. O aniversário da Santa e Querida Avó Rosa, o Consolador da promessa de Jesus. O aniversário desta Igreja Apostólica. Temos muito o que comemorar. Grandes foram as lutas ao longo desses 71 anos, mas muito maiores as vitórias que pudemos alcançar junto com ela, Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, com Jesus, com a Mãe Virgem Maria. Se nós relembrarmos a história da igreja, a sua formação, até os dias de hoje, podemos contemplar que em todos os momentos, em toda hora, a todo instante, ali estava a mão poderosa de Deus, o nosso Pai, a mão forte de Jesus, nosso Senhor. Ali estava o amparo da Mãe Virgem Maria Santíssima, para que Ele, Jesus, pudesse então cumprir na terra o que Ele prometeu a Deus, o nosso Pai, as suas promessas gloriosas a respeito do Consolador, a respeito do Supremo Pastor, a respeito de um povo que seria guiado por este Santo Pastor. Meus irmãos, no início da obra desta igreja, a nossa querida e Santa Avó Rosa muito lutou, muito batalhou, para trazer para nós o Evangelho do Reino dos Céus, essa doutrina pura e perfeita que temos hoje. Muito lutou para implantar na terra a sua disciplina, a disciplina que Ele, Jesus, pediu a ela, justamente para fazer de cada um de nós um povo zeloso, um povo de boas obras. Grande foi o crescimento desta igreja, em número de almas convertidas ao reino dos céus, que através da fé puderam entender e compreender o chamado de Jesus, puderam entender e compreender a mensagem desta igreja transmitida através do programa Hora Milagrosa. Grande foi a conversão em massa de pessoas que estavam sedentas da graça de Deus, de pessoas que estavam aflitas, necessitando do amparo e a proteção de Jesus, e que encontraram na Igreja Apostólica o alívio, a paz, o consolo, a alegria, a felicidade que tanto almejavam. Puderam entender e compreender as promessas de Jesus, puderam entender e compreender que precisavam amar a Deus, o nosso Pai, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento e de toda a sua fé.
puderam entender e compreender o valor precioso do sangue derramado por Jesus na cruz por nós. E puderam entender e compreender que as suas gloriosas promessas a respeito do Consolador, que Ele da parte do Pai enviaria para que ficasse conosco para sempre, estava se cumprindo na obra desta igreja apostólica. Assim a Santa Avó Rosa, dotada de todas as virtudes, de todo o poder, das qualidades espirituais, pôde ir colocando todas essas qualidades espirituais da fé, do amor, do entendimento e da sabedoria no nosso coração, no coração de cada um daqueles que com muita humildade, mas principalmente com muita fé, se entregaram a ela, Santa Avó Rosa, de todo o coração. Que puderam se entregar a Ele, Jesus, a Mãe Virgem Maria, e que puderam crer ainda mais, entender e compreender a grandeza do poder de Deus que estava sendo manifestado na obra desta igreja. A Santa Avó Rosa, ao longo do seu ministério terreno por 16 anos, sendo preparada por Jesus, ela pôde realizar grandes milagres no meio do seu povo. Milagres que foram vistos, contemplados por todos aqueles que viveram e que puderam conhecer a Santa Avó Rosa, contemplar a sua obra gloriosa. E através destes, puderam então transmitir tudo aquilo que ouviram, contemplaram da Santa Avó Rosa, puderam mostrar à humanidade, a todos nós que hoje aqui estamos, que não tivemos a honra, o privilégio de conhecer esta Santa de Deus, puderam nos mostrar, através do programa Hora Milagrosa, o poder desta Santa, que por ordem de Jesus também, quando estava prestes a subir aos céus vitoriosa, a ser galardoada como consolador da promessa de Jesus, pode então nos dar a grande honra, o grande privilégio de conhecer o Santo Irmão Malto, esse supremo pastor que ela formou nesta igreja, para ser o sucessor, o continuador da obra de Jesus, de Deus o nosso Pai, para continuar a grande obra de salvação que ela, Santa Avó Rosa, recebeu de Jesus, esta missão importantíssima. Ele, Santo Irmão Malto, com muito amor, com muito zelo, com muito carinho, assim pôde então continuar esta grande obra de salvação, mostrando a nós com muito mais clareza, revelando a nós principalmente o grande galardão que a Santa Avó Rosa recebeu de Jesus, mostrando a nós que ela tinha sido coroada como consolador da sua promessa. Grande foi o crescimento desta igreja, grande foi a alegria e a felicidade dos fiéis, daqueles que conheceram a Santa Avó Rosa pessoalmente em seu corpo físico, sabendo que esta Santa de Deus pôde então ser a grande vencedora, como Jesus assim se referiu, mostrando a nós que ela amou a Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria de tal maneira que ela pôde então, meus irmãos, como Jesus havia afirmado, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A Santa Avó Rosa amou de tal maneira Jesus, que ele, Jesus, podia então usá-la, falar com ela, transmitir a ela os ensinos e conselhos vindo dos céus. Podia então levar a ela, arrebatar o seu espírito, levar na presença de Deus, de santos, anjos, profetas poderosos, levar na presença da Mãe Virgem Maria, para que ela pudesse receber todo o preparo e transmitir a nós a sua igreja na terra. Assim o Santo Irmão Malto pôde então mostrar a nós o grande galardão desta Santa de Deus, do qual para nós é motivo de alegria, de felicidade, de podermos, nesta data, 10 de junho,
comemorar a grande vitória desta igreja, porque esta igreja, meus irmãos, podemos afirmar sem medo de errar, com toda a convicção de fé, que esta igreja já nasceu vitoriosa, porque ela veio do reino dos céus, porque ela pôde formar nesta terra o Consolador da promessa de Jesus, pôde nos dar um supremo pastor, um grande profeta de Deus, e através do grande galardão de Consolador da Santa Rosa, os santos, os anjos, profetas poderosos, poderão receber também a grande honra, o grande mérito de vir a esta terra ajudar o povo apostólico. Ajudar o povo apostólico no entendimento desta verdadeira fé. Ajudar o povo apostólico no crescimento espiritual. Por isso que nós, como igreja apostólica, que muito especialmente conhecemos o santo profeta Irmão Aldo, que pudemos testemunhar de todo o seu poder, esse santo profeta que representou na terra todo o poder dos céus, que representou na terra a Santa Rosa, o Consolador, que para nós representou na terra o nosso Deus, o nosso Pai, que representou na terra Jesus, o nosso Senhor, pôde então ter a participação de todos esses santos poderosos, profetas que vieram para estar com Ele, para lhes ajudar, para abençoar a cada um de nós, povo de Deus. Esse dia 10 de junho, nós temos muito a comemorar, porque nós, como povo apostólico, a Santa Rosa, através das mensagens desta igreja, através da mensagem do Santo Irmão Aldo, dia após dia, tem trazido a nós mensagens de elevada moral, de um preparo espiritual que nós não conseguimos imaginar, que nós não conseguimos, muitas vezes, entender a grandeza deste preparo espiritual que nós estamos passando. Um preparo espiritual que irá nos capacitar, para que um dia possamos estar nos céus, lá estar, viver eternamente com Deus. Um povo que foi preparado pelo Consolador da promessa de Jesus. Um povo que foi preparado por um supremo pastor, um profeta poderoso, que teve a participação de todos os dons, virtudes e qualidades espirituais dela, Santa Rosa. Um povo que em tudo é dirigido pelos céus. Por isso que o Santo Irmão Aldo, enquanto estava em seu corpo físico, muito nos ensinou, muito nos pediu, nos orientou, para que nós pudéssemos, como povo apostólico, nos unir uns aos outros e unidos estarmos unidos a Ele, Irmão Aldo, ao reino dos céus, unidos a Santa Rosa. Porque o crescimento desta igreja, em número de almas, o crescimento desta igreja, tanto no sentido material de diversas congregações espalhadas por esse país, foi graças à união perfeita dele, Santo Irmão Aldo, com a Santa Rosa e dela com o reino dos céus. Nosso Deus pôde então manifestar todo o seu poder entre nós. E a nossa igreja pôde crescer. Nós não chegamos ao nível que estamos hoje, não é por acaso. É porque em todos os momentos, a toda hora, a todo instante, a mão poderosa de Deus, o nosso Pai, conosco está. A mão forte de Jesus, da Mãe Virgem Maria, está sobre todos, muito especialmente sobre os fiéis. O amparo da Santa Rosa, do profeta Irmão Aldo, está sobre aqueles que buscam nesta igreja viver em obediência e consagração, conforme é a vontade do reino dos céus. Vejam, meus irmãos,
que esta igreja, ela surgiu pelos planos traçados por Deus, pelo seu Santo Espírito e por Jesus. Não foi pela vontade humana, mas foi pela vontade de Deus. E cada um de nós que aqui está, nós somos chamados, escolhidos para aqui estar, passando por esse preparo espiritual, para que um dia possamos herdar os céus, lá viver eternamente. E qual é a nossa missão? Não somente nesse dia 10 de junho, mas toda hora, todo instante da nossa vida. É poder divulgar ao mundo, à humanidade, o nome desta santa poderosa, o nome desse grande profeta de Deus, que Jesus formou nesta terra. Qual é a nossa missão? É mostrar, é provar ao mundo que a segunda vinda de Jesus já se deu na obra desta igreja apostólica. Que Jesus já voltou não em seu corpo físico, mas voltou em espírito e verdade. Formou um consolador, restaurou a sua igreja, formou um supremo pastor e aqui está conduzindo um grande povo para o reino dos céus. Está buscando muitas almas preciosas para o nosso Deus, através de nós, através do nosso exemplo, do nosso bom viver, através da nossa obediência, da nossa consagração. Estamos a mostrar ao mundo que aqui está o Consolador, aquela que veio para consolar, aquela que veio para preparar, para salvar, aquela que veio para libertar, aquela que veio para purificar o seu coração, o seu espírito, aquela que veio para transformar vidas, como ela assim o fez na obra de sua igreja. Transformou vidas, famílias inteiras foram transformadas. Quantos e quantos irmãos apostólicos que por aqui passaram, receberam um preparo espiritual grandioso, creram de todo o seu coração nela, Santa Rosa, entregaram a sua vida, a sua alma a esta Santa de Deus, entregaram a sua vida ao Santo Irmão Malto, ao reino dos céus, receberam um preparo espiritual. Hoje, meus irmãos, estão nos céus, desfrutando do seu galardão precioso, desfrutando das belezas do reino dos céus que lá existe. Por isso, meus irmãos, 10 de junho, é uma data especial para cada um de nós. Somos a única igreja que anunciamos, que pregamos o Consolador da promessa de Jesus. Somos a única igreja que afirmamos com convicção de fé que vimos, contemplamos um grande profeta de Deus, o último profeta por Deus escolhido, aquele profeta que teve a honra, o privilégio de poder estar face a face com o nosso Deus, o nosso Pai. Este profeta nós conhecemos. Este profeta foi o grande responsável por esta grande obra que nós podemos contemplar hoje, por este povo numeroso, um povo que tem muita fé, um povo que tem muita confiança no poder de Deus, um povo que ama a Santa Rosa, um povo que ama a Mãe Virgem Maria Santíssima, porque esta igreja aqui está. Tudo devemos a ela, Mãe Virgem Maria Santíssima, porque se não fosse o seu ministério glorioso de mãe, mãe do Filho de Deus, se ela não tivesse aceitado a difícil, a nobre missão de ser a mãe do Cristo, do Messias, do Filho de Deus, Jesus não poderia ter vindo a esta terra, não poderia ter feito as suas promessas, não poderia ter nos dado o Consolador. Hoje aqui nós não estaríamos,
Então tudo devemos a ela, Santa Mãe Virgem Maria, que ao lado de Jesus foi a grande responsável pelo preparo da Santa Avó Rosa. Foi a grande responsável de, junto com a Santa Avó Rosa, abençoar o povo de Deus, ajudar o Santo Irmão Aldo. Quantas e quantas vezes o Santo Irmão Aldo nos mostrou, nos ensinou, que quando ele fazia fila para cumprimentar o seu povo, ao seu lado estava a Santa Avó Rosa, o glorioso Espírito Consolador. Do outro lado, a Mãe Virgem Maria Santíssima. Quando ele estava nos abençoando, recebíamos também não somente a sua bênção, mas recebíamos a bênção da Santa Avó Rosa, recebíamos a bênção da Mãe Virgem Maria Santíssima. Meus irmãos, muitas vezes nós não imaginamos, em uma reunião santa de oração como esta, a quantidade de santos, anjos, profetas poderosos que aqui estão conosco. Como nós ouvimos no boletim do final de semana, legiões de santos e anjos vêm participar das nossas santas reuniões, justamente com o desejo de abençoar a cada um de nós, abençoar o povo de Deus, o povo do Consolador, o povo do Supremo Pastor Irmão Aldo. Por isso a Santa Avó Rosa luta constantemente para que nós possamos a cada dia estarmos ligados aos céus em espírito e verdade, valorizando a obra desta igreja apostólica que custou a ela muita luta, muito sacrifício, que custou a ele, Santo Irmão Aldo. Muita luta, muito sacrifício, muito dissabor. Mas irmãos, quando eles contemplam esta igreja, quando eles contemplam o Senhor, a Senhora, você jovem, valorizando este momento de fé, este ato sagrado, eles se alegram. Porque ali está o seu filho, ali está a sua filha, que honra esta igreja, que honra a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Senhor, que honra a Mãe Virgem Maria Santíssima, e que honra ela, Santa Avó Rosa, ele, Irmão Aldo, e que na sua vida cotidiana representa esta igreja, no seu lar, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na sua vizinhança, através dos ensinos desta igreja, através da sua vida disciplinada, tem mostrado quem é esta igreja apostólica, quem é esta santa que nós amamos e devotamos o nosso amor, quem é este santo profeta de Deus, o qual nós tanto falamos, nós tanto clamamos, nós tanto mostramos o seu poder. Então, meus irmãos, 10 de junho é momento de alegria, de felicidade para todos nós. E que a cada dia nós possamos aqui estar, buscando um preparo espiritual, ao ponto de nós nos santificarmos de tal maneira, que possamos novamente termos a natureza divina, buscarmos a cada dia esta unção preciosa do Divino Espírito Santo de Deus, que está muito especialmente em uma reunião de oração como esta. 10 de junho, aniversário da Santa Avó Rosa, é momento de cada um de nós homenagear esta Santa de Deus, através de hinos de louvor, adoração e gratidão, e através da nossa reverência, através do nosso amor. E a cada dia buscar na oração a sabedoria dos céus para valorizar
tudo que ela, Santa Avó Rosa, tem feito por nós. Tudo que ele, Santo Irmão Aldo, tem nos concedido. Porque constantemente eles têm falado conosco. Nós não podemos contemplar mais o seu corpo físico. Mas pela fé, nós sentimos a sua presença. E eles, através desses boletins, eles têm falado conosco. Têm nos mostrado a importância de vivermos em obediência, de buscarmos a cada dia a consagração, a pureza de nossa alma. Para que eles possam encontrar ainda mais facilidade de abençoar a cada um de nós. Para que eles possam encontrar muito mais facilidade de convencer, de converter outras almas preciosas para vir testemunhar de todo o poder do Pai que aqui está. Vejam, meus irmãos, este preparo espiritual que nós estamos passando aqui nesta terra. Se nós conservarmos este preparo espiritual, a pureza, a santidade de nossa alma, quando nós adentrarmos aos céus, este preparo espiritual não irá terminar, mas irá continuar. Assim a Santa Avó Rosa mostrou a ele, Santo Irmão Aldo, como está registrado. Quando assim nos diz, a Santa Avó Rosa revelou ao Santo Primaz que mesmo depois de ter sido arrebatada definitivamente aos céus e já ter ganhado os seus galardões de consolador, de grande vencedora, de rainha dos céus, depois de ter ido fazer parte da corte celeste e de ter se assentado com Jesus em seu trono de poder e de glória, ela se admirava de ainda continuar aprendendo coisas novas lá nos céus. Nessa revelação, a Santa Avó Rosa disse ao Santo Primaz: Aldo, quando eu estava na terra e ainda vivia em meu corpo físico na igreja, eu era arrebatada toda a semana aos céus, em meu preparo para ser o outro consolador da promessa de Jesus. E cada vez que eu ia lá nos céus, eu sempre aprendia com Deus Pai, com Jesus, com a Virgem Maria Santíssima, com os patriarcas, com os profetas, com os apóstolos e com os santos e anjos, no meu preparo para ser a santa que Deus e Jesus havia prometido. Aldo, a minha admiração é que mesmo depois de arrebatada definitivamente aos céus, de ter ganhado o meu galardão e integrado à corte celeste, continuo aprendendo. Essa revelação da Santa Avó Rosa, Espírito Consolador ao Santo Irmão Aldo, seu sucessor, foi inédita e profunda e de grande admiração, pois confirma que nossa evolução espiritual continuará lá nos céus, como disse Jesus, registrado no Apocalipse: e eis que faço novas todas as coisas. Que nossa evolução espiritual, com suas boas novas, vai continuar para sempre, comprovada nesta revelação da Santa Avó Rosa. Se a Santa Avó Rosa, depois de ganhar galardões e de se tornar o Santo Consolador, sendo Rainha dos Céus, com a Virgem Maria Santíssima, ainda continuava aprendendo nos céus, isso prova que nossa evolução espiritual é contínua e justifica a salvação que Deus dará como oportunidade a todos, endossada pela palavra do próprio Jesus no Evangelho de São João, que diz: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Esta revelação da Santa Avó Rosa ao Santo Irmão Aldo, de continuar aprendendo nos céus, mesmo depois do arrebatamento definitivo do seu espírito, não é fanatismo ou invenção. Pois, segundo as Escrituras, quase ninguém subiu aos céus e voltou para trazer novas revelações, a não ser
o santo profeta Moisés e santo Elias, trazendo os recados a Jesus na sua transfiguração. Jesus trazendo a luz a São Paulo na sua conversão na estrada de Damasco, e a São João nas revelações do seu Apocalipse. E também a Santa Avó Rosa, revelando ao Santo Irmão Aldo que ela era a grande bênção, o outro consolador da promessa de Jesus, o grande vencedor do Apocalipse e Rainha dos céus, coroada ao lado da Virgem Maria Santíssima. Tudo isso pôde acontecer porque Jesus voltou à terra, cumprindo sua segunda vinda. Restaurou a Igreja Apostólica para ser a Igreja dos tempos do fim e da regeneração. Restaurou a fé nos santos esquecida por muitos. Formou o Consolador na pessoa da Santa Avó Rosa e seu sucessor e supremo pastor na pessoa do Santo Irmão Aldo, ambos da sua gloriosa promessa. Por isso, toda a nossa gratidão aos céus, por esta Santa Igreja Apostólica e por esta Santa gloriosa e poderosa, Santa Avó Rosa, Consolador, sem esquecer do seu sucessor e supremo pastor Santo Irmão Aldo. Pois sem ele, nem saberíamos que a Santa Avó Rosa era o Consolador da promessa de Jesus. Por isso, no dia 10 de junho, nós devemos, em alto e bom som, unidos uns aos outros, poder dizer, afirmar: parabéns, Igreja Apostólica, por ser a Igreja restaurada dos tempos do fim e da regeneração. Parabéns, Santa Avó Rosa, por ser nosso Santo Espírito Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus. Parabéns, Santo Irmão Aldo, por ser o santo sucessor e supremo pastor, levantado por Jesus para que houvesse um só rebanho e um só pastor. Gratidão à Mãe Virgem Maria Santíssima, pois sem a Senhora, a Igreja Apostólica nem existiria, pois fostes Mãe do Senhor Jesus e em nossos dias anjo da guarda da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Adoração ao nosso Deus Pai, ao seu Divino Espírito Santíssimo, a Jesus nosso Senhor, por criarem uma obra perfeita e gloriosa, permitindo que o amor, a justiça, a misericórdia e o juízo determinassem a oportunidade de regeneração e salvação em nossos dias, não importando quanto tudo isso demorou e quanto custou de trabalho e sacrifícios. Como diz nosso hino apostólico, a última e grande vitória será do reino dos céus. 10 de junho, regozijemo-nos como povo do Consolador, ao celebrarmos mais esta data memorável. Parabéns, Santa Avó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica. Amém. Meus queridos irmãos, guardem em seus corações esta mensagem linda, maravilhosa, essas palavras de fé, de carinho, de incentivo, para que nós possamos continuar cantando vitórias até quando for da vontade de Deus, o nosso Pai. Que essa igreja aqui esteja, para que possa dar grandes oportunidades a toda esta humanidade, de vir conhecer esta igreja, de vir conhecer esta santa, de vir conhecer este grande profeta de Deus, e de vir conosco aqui estar, para que juntos possamos compartilhar de todo o poder do Pai que aqui está, de toda a unção do seu Divino Espírito Santo,
que está à disposição de todo aquele que crê, daquele que vier a crer. Então, meus irmãos, vamos unidos comemorar estas duas datas maravilhosas. 10 de junho, aniversário da Igreja Apostólica. 10 de junho, aniversário da nossa querida e santa avó Rosa. Amém. Meus irmãos, nós iremos passar para a parte do momento de oração. Momento oportuno de nós ligar o nosso espírito aos céus. Através da nossa oração, nos conectar com Deus, o nosso Pai. Pedindo aquilo que precisamos, necessitamos, muito especialmente para a nossa vida espiritual. Para que o nosso Deus possa trazer a nós, nos conceder a unção do seu Divino Espírito Santo. Por isso eu convido a todos, por gentileza, os que puderem, coloquem-se em pé. Antes da oração individual, nós iremos cantar o hino de número 83, Hora Santa de Oração. Pai celeste, rogamos-te agora, estende tua Amém. Nós temos alguns minutos para a nossa oração individual, então vamos assim fazer. Amém. Vamos cantar o hino de número 81, Glória e Louvor. Irmãos, nós chegamos ao final da nossa santa reunião. Quero agradecer imensamente a presença de todos, a sua amável atenção, o seu silêncio, a sua reverência. Que a Santa Avó Rosa, o Arnaldo, vos abençoe. Agradecimento especial aos coristas, músicos, regentes, adjuntos, pelos belos hinos. Que a Santa Avó Rosa esteja sempre ao seu lado, em sua companhia.
Aos diáconos, diaconisa, pastores aqui presentes, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu trabalho. Aos nossos irmãos do som, da filmagem, muito obrigado pelo trabalho e que a Santa Avó Rosa esteja sempre ao seu lado em sua companhia. Vamos orar, agradecer pela nossa santa reunião. Querido e amado Deus, nosso Pai, ao finalizarmos esta santa reunião de oração, nós pedimos ao Senhor com muito amor, com muito carinho, que nos abençoe grandemente, nos concedendo a unção divina do seu divino Espírito Santo. Esse alimento que nós precisamos e necessitamos para fortalecer a nossa fé, para que a cada dia nós possamos entender e compreender a grandeza da Tua obra, ó Pai, aqui nesta terra. A grandeza do poder de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a grandeza do poder da Santa Avó Rosa, o Consolador, do profeta Irmão Aldo, que está à nossa inteira disposição para nos ajudar, nos abençoar, para nos consagrar, nos santificar a cada dia. Desejo do Senhor, ó Pai, do reino dos céus, é santificar, é consagrar o Teu povo, todos aqueles que buscam o Senhor com amor e com muita dedicação, para um dia poder levar um número considerável de almas salvas ao reino dos céus. Abençoe aqueles que porventura estão fracos, que muitas vezes têm trocado esta santa reunião por coisas deste mundo. Os abençoe, ajude-os nesta fraqueza momentânea para que eles possam assim voltar a se ligar ao Senhor, ao reino dos céus, através da oração. Abençoe os meus irmãos e irmãs que estão orando, agradecendo por esta oportunidade desta reunião tão santa, pela manifestação do Teu poder entre nós. Ouça as suas orações, os seus agradecimentos, os pedidos que Te fazem nesta hora, ó Pai bendito. Abençoe os nossos irmãos, amigos internautas, que acompanharam atentamente esta santa reunião e com desejo sincero puderam também receber da Tua bênção, da Tua graça, alimentar o seu espírito. Os nossos irmãos, irmãs, que por motivo justo não puderam vir a essa santa reunião, leve-lhes a Tua paz, alimente o espírito deles também, ó Pai bendito. Querida e Santa Avó Rosa, profeta Irmão Aldo, entrego nas Tuas mãos esses nomes que aqui estão na caixa de pedido de oração. Teus filhos, Tuas filhas, com muita fé, com muita devoção, depositaram os seus nomes porque sabem do grande poder que reveste esta igreja, e muito especialmente do Teu poder, Irmão Aldo, do poder da Senhora Santa Avó Rosa, da onisciência, da onipresença. Interceder a Deus, o Pai, por esses nomes, por estas vidas, famílias apostólicas, pessoas do seu convívio social, que muitas vezes, sabendo do grande poder desta igreja, pediram aos meus irmãos para colocar o seu nome na caixa de pedido de oração. Muitas vezes passam por dificuldades, doenças, algo que muitas vezes a medicina já não há mais recurso. Mas pelo poder de Deus, pelo poder da Senhora Santa Avó Rosa, do Senhor Irmão Aldo, tudo aquilo que a medicina não pode mais resolver, o Senhor, a Senhora Santa Avó Rosa, conforme a fé, o merecimento e conforme a vontade de nosso Deus, pode assim vos ajudar, aliviar o sofrimento, as suas dores e, se preciso for, da vontade do nosso Deus, conceder até mesmo um milagre. Tome conta dessas vidas, desses nomes que aqui estão na caixa de pedido de oração. Nesta oportunidade, eu suplico ao Senhor Irmão Aldo que os santos, os anjos que aqui estão conosco, vieram participar desta reunião, acompanhe a cada um dos meus irmãos e irmãs aos seus lares, para que todos nós possamos chegar em paz, em segurança, ter uma noite feliz, um bom descanso. Prepara cada um de nós para um novo dia de amanhã, uma nova oportunidade de estarmos diante da Tua presença, ó Pai. Queridos irmãos e irmãs, amigos e irmãos internautas, receba as bênçãos de Deus, nosso Pai, a unção preciosa do Seu Divino Espírito Santo. Receba a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima. Receba a bênção da Santa Avó Rosa, a bênção do Santo Irmão Aldo. Que essas preciosas bênçãos estejam no seu viver, hoje e sempre. Amém.